Já pensou em comer bem pagando menos do que no Brasil? Eu tô falando de pratos incríveis, cheios de sabor, por preços que vão te surpreender. Hoje eu vou te mostrar 5 países que se come muito bem e gasta muito pouco. E o último da lista, eu juro, muitas pessoas não acreditam que é barato. Não é segredo que a Ásia, principalmente o Sudeste Asiático, é uma das regiões mais baratas do mundo para viajar. E o melhor, é onde eu mais comi bem. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 países onde eu estive, comi de tudo e gastei muito menos do que você imagina. E sim, o último país é conhecido como caro, mas eu descobri que dá para comer muito bem pagando muito pouco. Vamos começar pela Tailândia, né, que foi amor à primeira garfada. Em 2023 eu estive lá e o que mais me marcou assim foi o Pad See Ew, que foi meu prato preferido lá. Nossa, eu comia quase todos os dias, que é um macarrão frito com legumes e uma carne, né? Geralmente é frango ou boi, mas dependendo do lugar que você tiver, ele pode ser com frutos do mar, né? Se você estiver numa região mais de praia assim, eles também têm a opção de frutos do mar. E ele custa em média 100 a 150 baht, que dá mais ou menos uns 15 a 25 reais, e é um prato super bem servido e muito delicioso, assim, né? Que assim, se você vai lá, eu já recomendo que você experimente o Pad See Ew. E assim, não é só as comidas que são baratas, né? As bebidas também, né? As bebidas alcoólicas, sucos, é tudo muito barato, né? Por exemplo, as cervejas locais como a Sheng e Léo custam menos de 6 reais no mercado. E se você pensa assim, tomar uma cerveja na Europa, por exemplo, com certeza não vai ter nenhum lugar que você vai pagar menos do que 12, 15 reais. E vai ser difícil achar um lugar desses. Uma dica que eu também dou se você estiver indo para Tailândia é provar o Coconut Ice Cream, que é um sorvete de coco, que às vezes você pode comer com amendoim por cima, que fica muito melhor. E ele é simplesmente perfeito para o calor tailandês. E assim, ele tem um gosto muito diferente de qualquer sorvete de coco que eu já tomei. E eu mesmo nem gosto de coco, mas o sorvete deles era muito bom. Uma outra sobremesa que, assim, a Gabi amou é o Mango Sticky Rice, que ele é uma sobremesa, assim, tipo um arroz doce, só que ele é um arroz grudento, tipo aquele arroz japonês. E ele é servido com uma manga. Às vezes também tem um sorvete de manga junto com essa manga, mas ele é uma sobremesa, assim, mais gelada, ela é bem refrescante e ela amou. E lembrando, né, que a melhor época para você visitar a Tailândia é de outubro a fevereiro, fora da época das monções. Seguindo aqui pro segundo país, que foi a Malásia, que foi uma das maiores surpresas. Eu comi um restaurante com estrela Michelin, em Kuala Lumpur, e paguei o equivalente a 16 reais em um prato completo. E tava uma delícia. Isso mesmo, é uma comida premiada a preço de prato feito. Até mais barato que prato feito aí no Brasil. Agora sim, as bebidas alcoólicas são um pouco mais caras que na Tailândia, mas nada demais. Mas é porque o país ele é majoritariamente muçulmano, então automaticamente as bebidas alcoólicas são mais caras, né? Porque se você pega aí no Oriente Médio, os países muçulmanos nem têm bebida alcoólica, é proibido vender. Esse aí, ele é até mais flexível, né? Mas ainda assim, é muito mais barato que na Europa, né? Agora sim, subindo um pouco o preço, mas ainda dentro do bom custo-benefício, fica a Coreia do Sul. Assim, o país não é caro, mas também não é muito barato. O prato assim, mais caro que eu comi lá foi o churrasco coreano, que custa em média uns 26 mil wons por pessoa, né? Porque, pra quem não sabe, o won é a moeda da Coreia do Sul. E dá mais ou menos uns 98 reais, esses 26 mil wons. E é o preço assim de uma churrascaria aqui no Brasil, né? Só que daí é com toda aquela experiência de você mesmo fazer ali a carne, né, da cultura coreana. E assim, para refeições do dia a dia a gente gasta em média uns 37 a 50 reais, uns 30 a 50 reais por refeição, comendo bem. E eu não acho que 30 a 50 reais é um preço caro, né? Porque na Europa você gastar 50 reais em algum prato, você tá pagando muito barato. Né, porque a média lá é você gastar pelo menos uns 100 reais por prato, ou seja, o dobro do que se paga na Coreia do Sul. E dá para comer até um pouco mais barato se você for comer no 7-Eleven, por exemplo, que eles têm algumas opções boas e prontas assim para viagem. Né, que são, tem aqueles miojos, aqueles centenas de miojos com centenas de sabores que o pessoal come. Também tem algumas refeições prontas assim, tipo uns pratos feitos assim que você esquenta lá e come. Mas assim, não vai ser aquela coisa gostosa, mas também não vai ser ruim, e vai ser barato, né? Para quem tá viajando com um orçamento mais limitado, pode ser uma opção. Agora aqui indo pro quarto país, que muita gente acha que é caro, é o Japão, e por incrível que pareça, ele é até mais barato que a Coreia do Sul. Né? Eu também pensava que lá ia ser mais caro, assim, comer, porque eu sempre ouço falar que no Japão a comida é cara, mas é que lá é bem acessível, se você souber onde ir. A moeda lá no Japão é o iene, e você vai gastar em média uns 800 a 1.200 ienes para comer uma comida boa e autêntica japonesa. Lamen, entre várias outras coisas, né? Kyukatsu, gyukatsu, essas coisas. Sushi também, vai ficar mais ou menos nesse valor. De 800 a 1.200 ienes, né? 1.000 ienes está em torno de 35 reais, então entre 800 a 1.200 você vai gastar entre 28 a 42 reais. Mas calma que tem lugares mais baratos
e muito bons ainda. Um dos meus lugares favoritos lá é a rede Saizeria, que vai ser meio nada a ver o que eu vou falar, vai até achar que eu sou louco, mas a Saizeria é uma rede de comida italiana, mas ela é japonesa, ou seja, ela é do Japão mesmo, ela foi fundada no Japão, mas ela é de comida italiana. Eles servem pizza, risoto, espaguete, e os preços deles são muito baratos. Você vai pagar em torno de 400 ienes por uma pizza. Eu, assim, comia uma ou duas e já estava satisfeito, ou seja, 800 ienes, que dá mais ou menos 28 reais. Também eles têm um prato lá que é muito famoso, que eu acho que é o prato mais pedido do cardápio dele, que a Gabi amou, que é esse aqui da foto. Ele custa 300 ienes, ele é um arroz com uma carne moída e queijo, e ela comia só esse prato e para ela já estava satisfeita, ou seja, 300 ienes aí não dá nem 14 reais, e para ela já estava ok. E claro, tem outros pratos aí, mas assim, se você gastar 1.000 ienes nessa pizzaria por pessoa, vai ser muito, assim. Só se você tiver com muita fome. E aí você vai comer bastante, né? Se você fosse comer em outro lugar com muita fome, você ia até gastar mais do que isso. E o melhor, mais barato que isso, tem o 7-Eleven. Porque no fim do dia, depois das 19 horas, os mercadinhos como o 7-Eleven, eles dão descontos de até 50% em itens. Porque são produtos frescos feitos no dia a dia, né? Como sushi, onigiri, uns bentos, que são as marmitinhas japonesas, assim, de comida. Né? Eles fazem todos os dias e daí, para não vencer e não jogar fora, eles dão esse desconto. Então, é uma boa opção aí para você comer bem e pagando pouco, porque não é ruim, são comidas boas, né, de qualidade, mas elas são bem mais baratas, né, do que você comer num restaurante. Então é uma opção aí para quem quer economizar. E por fim, o último país, que muita gente acha caríssimo, que inclusive dizem que é o país mais caro da Ásia para se visitar, que é Singapura. Sim, realmente, as hospedagens não são as mais baratas, elas são bem mais caras que a média, é tipo um preço de Europa mesmo. Mas a comida não. Porque aqui que vai o segredo. É comer nos hawkers. Né? O que são os hawkers? São essas grandes praças de alimentação que servem a comida de Singapura. E eu vou te dizer, a comida é deliciosa. Lá eles usam o dólar de Singapura, né? $1 dá mais ou menos 4,15 reais. E nesses pratos aí você vai gastar entre 2,50 a 3 dólares de Singapura, né? Que vai ser aí uns 10, 13 reais. Ou seja, muito... É até mais barato que... Às vezes é até mais barato que a Tailândia, que é um país muito barato. Você vai, tipo... Você vai falar que Singapura é mais barato que Tailândia? Nunca. Mas a comida lá, às vezes, até pode ser mais barata. E lá também, a primeira barraquinha a receber uma estrela Michelin do mundo foi lá, né? Que é a barraquinha chamada Hawker Chan. Que ela fica lá na região do Chinatown. Que é o prato de arroz com frango assado. Eu comi, é muito bom. Eu recomendo que se você for em Singapura, coma esse prato. Não é só lá que tem, né? Várias outras barraquinhas servem esse mesmo prato. Assim, todos são muito bons. Não consigo falar que um é melhor que o outro, porque eu achei todos muito bons. Mas, claro, né? Vai lá, fala que comeu, para você poder falar que comeu num restaurante estrela Michelin, pagando 15 reais. Porque lá o frango é um pouquinho mais caro que nos concorrentes. Talvez pela fama, né? Mas é porque eles têm o restaurante e tem a barraquinha. A barraquinha é mais barata, mas não é todo dia que serve. Tem fila e se esgotar, acabou. Daí você tem que ir em outro lugar comer. E assim, quando eu estive lá em Singapura, a única vez que eu não comi num hawker, eu me arrependi. Porque eu paguei caro, né? Foi em torno de uns 25, 30 dólares de Singapura. Ou seja, 10 vezes mais do que eu gastei no hawker. Mais de 100 reais. Não gostei da comida. E... fiquei com arrependimento de, podia ter comido a comida boa, pagando muito mais barato. Né? E esse é o grande segredo de Singapura. Coma nos hawkers. Tem vários espalhados pela cidade. Tem na Chinatown, como eu mencionei, que lá é um ponto turístico bastante visitado. Tem ali perto do Marina Bay Sands, que é outro lugar muito visitado, né? Que é onde tem aquelas árvores, onde tem o prédio famoso. Então, assim, tem espalhado pela cidade toda esses lugares aí que vendem comida autêntica de Singapura, né? Não só de Singapura, né? Porque, por exemplo, teve um hawker que a gente foi que tinha comida tailandesa lá também. E era baratinho igual. Tinha o Mango Sticky Rice que eu mencionei no começo do vídeo. Então dá pra viajar, comer bem, sem precisar gastar uma fortuna. Porque o segredo é você conhecer a moeda local e experimentar a culinária típica, né? Fugir dos restaurantes turísticos. Porque comer bem é parte da experiência cultural, né? E vai fazer parte aí da sua viagem, né? E eu acho que é isso que faz cada viagem valer a pena, né? Você experimentar a cultura do local. Claro que, tipo, você comeu alguma coisa e não gostou,
você pode comer as outras coisas, mas experimenta, porque vai valer a pena. E esses pratos que eu mencionei são muito bons. E aí esses foram 5 países, né, onde dá para comer muito bem, gastando muito pouco. E se você precisar de ajuda aí, né, tá pensando em viajar para algum desses países, eu tenho um roteiro completo, né, eu tenho da Tailândia, tenho do Japão, tenho da Coreia do Sul e tenho de Singapura, né. Esse roteiro com um guia, ele é bem completo, né, vai tudo mastigadinho. Vai ter aí dica de onde você comer, como se locomover entre as cidades, como se locomover na cidade, como se locomover pelo país, dica de hotel, né, onde se hospedar com o melhor preço, o que cada região tem a oferecer, né, tipo, vou me hospedar aqui ou aqui, o que cada região, né, os prós e contras de cada região, é tudo bem completo, né, isso vai te ajudar bastante na sua viagem, né, porque você aí, ao invés de perder horas e horas procurando as informações, você vai ter tudo ali, assim, catalogado certinho por tipo, né, o roteiro, o que eu faço cada dia, hospedagem, tudo certinho, bem detalhado, bem detalhado. Se você estiver pensando em pegar mais de um desses roteiros, né, manda uma mensagem no meu direct lá no Sony Viaja, que eu posso te dar um descontinho aí por um combo. Ou se você precisar de algum roteiro personalizado para você, para algum desses países que eu não citei, para qualquer destino, me chama lá que eu vou te ajudar a realizar seu sonho. E agora aí, me conta aí, qual desses países mais te surpreendeu? E também não deixe de deixar o seu like e se inscrever aqui no QR Code se você estiver pela televisão ou clicando aqui embaixo pelo computador ou pelo celular, para não perder os próximos vídeos, né? Porque aqui tem vídeo de dica de viagem, vídeo de viagem, tem tudo aqui sobre viagens. Até a próxima, tchau!